Queridos irmãos, o evangelho deste domingo é chamado geralmente de a tentação de Jesus, mas mais acertadamente deveria ser chamado a sedução de Jesus, porque porque o demônio não se apresenta no texto como um adversário, o inimigo de Jesus, mas como um colaborador, como um conselheiro, como aquele que vem ajudar Jesus. Depois o texto começa assim dizendo que, então, depois que Jesus foi batizado, ele foi guiado pelo Espírito ao deserto. Ora, aqui há uma caminhada inversa à caminhada do Êxodo. Você sabe que para Lucas a geografia é algo muito importante. No Êxodo, o povo estava no deserto, atravessou o Jordão e foi se fixar na terra prometida. Agora Jesus está deixando a terra prometida, indo até o Jordão e depois para o deserto. Com isso, Lucas quer dizer que Jesus está empreendendo um novo êxodo, pois a terra prometida deixou de ser a terra da felicidade e passou a ser a terra da escravidão. E então Jesus foi tentado pelo diabo durante 40 dias. O número 40 também é retirado do Êxodo e está ligado aos 40 anos que o povo peregrinou pelo deserto. 40 anos lembra uma geração. Com isso, o evangelista Lucas quer nos dizer que Jesus foi tentado durante toda a sua vida, não somente num episódio de sua vida. O texto diz assim, que Jesus não comeu nada naqueles dias. Note que o evangelista Lucas evita usar o termo jejum. Outros evangelistas vão dizer que Jesus não comeu nada nem de dia e nem de noite. Por que ele faz isso? Porque ele não quer de forma alguma associar o que Jesus está fazendo, ficando sem comer, com o jejum religioso das seitas judaicas que existia na época. A seita farisaica era aquela que levava o jejum mais a sério. Chegava a fazer 2 vezes por semana. E eles usavam como uma espécie de chantagem espiritual. Ninguém vive sem comer. Se você privar o seu corpo de comida, você está ameaçando o seu corpo de morte. Desta maneira eles esperavam comover o Criador para que fosse solícito às suas orações. E também o jejum tinha se convertido numa espécie de competição de vaidades pessoais e exibicionismo. É só você lembrar naquela passagem onde os discípulos de João perguntam para Jesus por que seus discípulos não jejuam enquanto nós e os discípulos dos fariseus jejuam? E Jesus responde, pode por acaso os amigos do noivo jejuar enquanto o noivo está com ele? Dias virão que o noivo será tirado e eles jejuarão. Para Jesus, o jejum é uma questão amorosa e nada tem a ver com chantagem religiosa. Esse relato da tentação de Jesus é uma teologia sobre a tentação, tanto que é bem esquemática e apresenta 3 tentações, ou 3 intervenções do diabo, porque vai de encontro com a antropologia do homem. O homem é um ser relacional que se relaciona com o transcendente, com Deus, com o próximo e também com a natureza. Daí o demônio vai atacar nessas, vamos dizer assim, dessas dimensões humanas. A fome ligada com a natureza carnal do homem, a tentação de poder e riqueza, ligado com a dimensão material, a dimensão política do homem, política social com o outro. Depois, quando ele vai falar sobre a tentação da magia, que é uma tentação ligada com a dimensão transcendental do homem. Então, vamos ver cada uma delas, assim talvez a gente entenda um pouquinho melhor o que eu quero dizer como o demônio atuando nessas 3 dimensões do homem,
porque se trata de uma teologia sobre a tentação. Devemos considerar também, que esqueci de falar isso, que quando Jesus evoca o Êxodo, ele está evocando que que o povo de Israel caiu na tentação do Egito, mas agora não, ele vai sair vitorioso na tentação. Na primeira tentação, ele vai ver que Jesus está com fome, então ele vai atacar sobre uma necessidade primária do ser humano, ligada com a dimensão carnal do homem. Então vai dizer o seguinte: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão, que não deve ser entendido como uma dúvida, um questionamento, mas como uma afirmação desafiadora. A resposta de Jesus vai pôr às claras a antropologia humana. O homem não é apenas corpo, mas também alma e espírito. E ele precisa também do alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Na segunda tentação, o demônio leva Jesus para um lugar muito alto, que está ligado com poder, está acima dos outros, e vai tentar Jesus com o poder e a riqueza, que é o poder político, no sentido de que o demônio diz que tudo isso pertence a ele, e ele dará com uma condição: se Jesus o adorar. Bom, Jesus vai contrapor ao poder que é demoníaco a atitude do serviço: adorarás a Deus e só a ele servirás. Na terceira tentação, o demônio leva Jesus no pináculo do templo, porque existia uma crença que o Messias seria desconhecido e o povo podia identificá-lo quando ele fosse exibido no pináculo do templo. Bom, aí o demônio vai pedir que Jesus salte de lá. Note que o demônio usa a palavra de Deus nesse caso para tentar Jesus, citando um dos salmos de confiança mais bonito, digo o segundo mais bonito, né? Porque o primeiro mais bonito é o Senhor meu pastor, 23. Aqui é o Salmo 90 ou 91. É um salmo de confiança belíssimo. E ele cita um versículo desse salmo: pois ele me enviará seus anjos para que te tomem pela mão, para que teus pés não tropecem em alguma pedra. Pois é, o demônio está propondo para Jesus uma religião de cunho mágico. E com isso, a magia é uma das coisas que é condenada pela palavra de Deus. Por quê? Porque ela inverte os valores. Acaba sendo o homem tentando manipular o divino. Para vencer esse tentador, Jesus lhe diz: não tentarás o Senhor teu Deus, rejeitando assim toda religião de cunho mágico. No fim, o texto termina dizendo que, terminada a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar em tempo oportuno. É uma coisa meio enigmática, mas se você acompanhar o Evangelho de Lucas, você vai ver que ele não fala que Jesus é tentado só nesse momento, ou em outras ocasiões também. É só para lembrar aquele momento em que chegou o doutor da lei e diz o texto: ele perguntou para tentar Jesus. Também na agonia no horto, Jesus vai ser tentado. Então veja bem, Jesus não vai cair na tentação, Jesus vai vencer a tentação, mas não que ele foi tentado só nesse episódio de sua vida. Mas aqui ele nos dá a receita para vencermos a tentação, que é, primeiro, compreender que nós não somos só carne, somos também espírito, e precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Depois é que o poder é diabólico. O que redime é o amor e o serviço. E por terceiro, a religião verdadeira tem que se afastar da magia e da tentativa de manipular o sagrado. Amém.